Boa tarde, senhores torcedores do canal CLFU. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse vídeo para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava pensando, né, que eu tive que sair, eu estava refletindo sobre a lista que o Renato ia enviar, né, para o jogo contra o Vitória amanhã. Lá em Salvador. Aí agora eu estava vendo o canal do Rodrigo, né, Ligados no Flu, aí ele passou a lista, né, que o canal Central Fluminense divulgou dos jogadores que iriam viajar. Aí, pasmem, senhores, se vocês ainda não viram a lista dos jogadores. E me preocupa, né, que eu escutei o Gabriel Amaral falar e estava escutando agora o Rodrigo também do Ligado no Flu falar. Depois que eu falar disso, eu vou falar com os senhores, né? Então, os goleiros foram Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Laterais, Guga, Wagner, Gabriel Fuentes e Júlio Fidelis, né? Aí, zagueiros, Davi Schwitz, Manuel, Ignácio, Igor Rabelo e Thiago Santos. Meias, Otávio, Bernal, Lima, Hércules e Lescano. Surpresa, né? Lescano. Atacantes, Canóbio, Serna, Santi Moreno, Riquelme, Cano, John Kennedy, Lavega e Keno. Quer dizer, o jogador ficou aqui no Rio. O Thiago Silva, a defesa praticamente toda ficou aqui, né? Tirando o Fábio, Thiago Silva, Freitas e no caso o René. Aí o Samuel Xavier também ficou, ele deve jogar o jogo só contra o Lanús na terça-feira. Dos zagueiros foi o Thiago Silva, né? Nos meia ficou Martinelli, né? Martinelli. Atacante, ficou no caso, o Serna viajou também, ficou não, o Canóbio não ficou não, ficou o Serna, foi também, todo mundo foi, ficou o Everaldo, ficou aqui no Rio o Everaldo. Então, olha só, o Fluminense enfrenta o Vitória no Barradão. O adversário desse sábado é o primeiro time da zona de rebaixamento. Caso a equipe baiana derrote o Tricolor, a distância entre os clubes passará a ser de apenas 3 pontos. Atualmente o Fluminense é o 10º colocado com 28 pontos e em 21 partidas. Eu vi que o Gabriel Amaral falou também. Foi o Gabriel Amaral falou. Não posso. Tchau. Que o Gabriel Amaral estava falando que o Fluminense dos 10 jogos, né, após a Copa do Mundo de jogadores, de clubes, ele ganhou 2 jogos e empatou 2 jogos. Quer dizer, perdeu 6 jogos, né? Fez apenas 3, 6 e 2, 8. 8 pontos de 30, 8 de 30. Quer dizer, o Fluminense ano passado com o Diniz fez, em 10 jogos tinha feito 6 pontos. O Fluminense do Renato Gaúcho, nos 10 jogos após a Copa do Mundo, fez 8 pontos, fez 2 a mais do que os jogos do
do ano passado com o Diniz. Quer dizer, isso é preocupante. Ainda mais que o Fluminense, teoricamente, vai botar um time misto contra o Vitória. Isso me preocupa bastante. Quer dizer, vamos ver qual time que a gente poderia colocar sendo titular. Na opinião, poderia ser, eu acredito que ele coloque Fábio, Guga, Ignácio, Igor Rabelo e Fuentes, né? Os meias, acredito que seja Otávio ou Bernal, Lima, Hércules e aí no caso Canóbio e o Serna. Na minha opinião, dos jogadores que viajaram, poderia colocar Fábio, Guga, Ignácio, pode ser o Igor Rabelo e no caso o Fuentes, né? Aí eu colocaria de meia. Por Bernal não estar bem, colocaria Otávio, Otávio, Hércules e Lescano. Otávio, Hércules e Lescano. Atacante, eu colocaria o Canóbio e o Serna, né? Poderia colocar o Canóbio e o Lavega, daria uma chance pro Lavega, ou o Riquelme, né? Poderia botar Canóbio e Riquelme, ou Canóbio e Riquelme, ou Canóbio e Lavega, para testar outros jogadores, né? Mas eu fico preocupado, que eu falei no início, porque se no caso, o Soteldo não viajou, né, foi poupado no jogo de hoje, meu medo é dele ser titular no jogo contra o Lanús. A minha preocupação maior é essa, porque todos os jogos que ele jogou até agora do Fluminense venceu um, que ele saiu nos 15 minutos iniciais, empatou 2 e perdeu os outros. Quer dizer, é muito preocupante esse histórico do Soteldo. Aí espero que o Renato não o coloque como titular no jogo contra o Lanús. Mas no jogo de amanhã, dependendo da escalação que o Renato colocar o time, dá para conseguir uma boa vitória. Que o Vitória não está com isso tudo, né? É o primeiro da zona de rebaixamento. Se o Fluminense jogar sério, do primeiro ao último minuto, dá para conseguir uma boa vitória. Aí vai depender da escalação do Renato para o jogo de amanhã, contra o Vitória lá no campo do Vitória. Aí nós vamos aguardar para ver amanhã, quando faltar 1 hora antes ou 2 horas, a escalação que o Renato vai colocar. Qual a escalação que vocês acham que o Renato deveria colocar? Preocupa vocês a não ida do Soteldo para o jogo de amanhã e a possibilidade, de repente, dele ser titular contra o Lanús? Vocês acham que o Renato fez o correto de poupar alguns jogadores do time titular? Eu acredito que ele poupe até alguns que viajaram. Não sei não, eu acredito. De repente vai poupar o Hércules também, eu não sei não. Vocês acham isso? Acham correto? Ou o Fluminense deveria, tirando o Thiago Silva, que ele realmente não pode jogar todos os jogos, vocês acham que o Fluminense deveria viajar e jogar com o time titular? Porque daria tempo, porque amanhã é sábado, domingo, segunda, terça, 3 dias. Eu acho que de repente daria tempo dos jogadores se recuperarem para o jogo de terça-feira. Mas vamos ver como é que fica. Minha preocupação é do Fluminense perder o jogo amanhã e de repente ainda ser eliminado na terça-feira. Aí vai ficar complicado, porque aí vai estar sobrando para o Fluminense conseguir uma vaga na Libertadores. Só a Copa do Brasil, que é muito mais difícil, e a classificação pelo brasileiro também está difícil, porque ele está em 10º lugar, e se perder o jogo de amanhã vai cair mais ainda na tabela e vai ficar bem distante dos 6 primeiros colocados.
para ir para a Libertadores. A minha preocupação maior é essa. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Não concordam? Vocês acham que o Renato já deu o que tinha que dar? Já está na hora de mudar? Qual é a posição de vocês? Coloquem aí nas mensagens. Agora eu vou falar uma coisa com vocês que eu tenho falado ultimamente. Hoje é dia 19, né? 19 de setembro. Quarta-feira, dia 24 de setembro, vou fazer 64 anos. Como todos vocês sabem, estou com mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Se vocês quiserem, eu fiz esse canal por causa desses problemas, para relaxar um pouco, né? Para esquecer um pouco dos meus problemas na hora que estiver fazendo o canal, que eu vendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, e até isso está fraco a venda ultimamente. Eu acho que está quase tudo fraco em venda atualmente. Aí eu estou todo enrolado novamente. Mas aí, se vocês quiserem me dar um presente, podem me dar uma camisa oficial do Fluminense, né? Se vocês quiserem comprar na Food Fanáticos. Aí é só mandar mensagem para o meu celular, esse número que vocês estão aí no canal, que é 21 9661 27603 Paulo. 21 9661 27603 Paulo. E aí vocês perguntam os dados, meu tamanho é G, vocês conversem comigo para saber alguma coisa. Ou então, se vocês quiserem, podem fazer o Pix para me dar de presente, o valor que vocês quiserem, ou o Pix para colaborar com o canal. Eu tenho 2 Pix, né? E um é o meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem uma certa dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, aí tem um outro Pix menor. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar o valor que vocês quiserem, o valor para contribuir com o canal, ou o valor, de repente, para me dar de presente no meu aniversário. Agradeço desde já a todos, que Deus ilumine a todos. E agora eu vou falar também, por eu começar a fazer, todos sabem que eu fiz com a cara e a coragem, que eu não sei quase nada de internet assim, até pela idade sou um dinossauro, né? Não sei mexer quase nada. Aí eu me surpreendi até com o número de inscritos que tem no canal. E por ter gente, uma pessoa que é de Portugal, 2 dos Estados Unidos, o restante dividido pelo Brasil. Por isso mesmo, eu sei que tem muito mais gente que assiste meu canal. Aí eu gostaria de pedir a colaboração a todos que puderem ajudar a fazer, todo mundo que estiver assistindo o canal, se inscreverem, darem um like e compartilhar e dar rápido, né? Rápido, para ajudar o canal a crescer também, para ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Tá? E conto com a colaboração de todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Deus queira que o Fluminense tenha uma grande vitória amanhã. Amanhã eu vou tentar voltar aqui para falar com vocês durante o dia. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira, até a próxima.